Depois que vendi meu carro para o meu genro, minha casa foi invadida. E só ele sabia do dinheiro. Meu nome é Gustavo Silviano. Tenho 64 anos e moro aqui em Cuiabá, Mato Grosso, numa casa simples que construí com meu suor, tijolo por tijolo. Sou viúvo há 3 anos. Desde que perdi minha esposa, Rosana, a vida ficou mais quieta, mas nunca vazia. Tenho minha filha Helena, meu netinho Miguel de 5 anos e minha fé em Deus, que sempre me sustentou nos momentos difíceis. Trabalhei 35 anos como funcionário público na prefeitura. Nunca fui de luxo, mas sempre honrei meus compromissos. Aposentado, vivo com o que juntei durante a vida e, graças a Deus, nunca me faltou nada. Helena é professora municipal, casada há 4 anos com o Ricardo. No começo achei ele um rapaz simpático, trabalhador, vendedor autônomo, sempre com aquele papo animado de negócios e oportunidades. Mas com o tempo, comecei a perceber que Ricardo vivia apertado, sempre devendo, sempre pedindo ajuda. Foi numa tarde de sábado, debaixo daquela quentura típica de Cuiabá, que Helena me ligou. A voz dela estava diferente, carregada. Pai, o Ricardo está precisando muito de um carro para trabalhar. Ele perdeu umas vendas porque não consegue se deslocar rápido. O senhor não pensaria em vender aquele Uno para o Ricardo? Meu Uno branco 2010 estava parado na garagem faz uns meses. Depois que Rosana faleceu, quase não saio mais de carro. Uso mais a bicicleta ou peço carona para o Edilson, meu vizinho e amigo de igreja. Filha, não sei não. Esse carro tem muito valor sentimental para mim. Eu sei, pai, mas o senhor quase não usa. E ia ajudar muito a gente. O Ricardo promete pagar direitinho em parcelas. Suspirei fundo. Olhei pela janela e vi o Miguel brincando no quintal da casa deles, que fica a 2 quarteirões da minha. Aquele menino é minha alegria. Como eu ia negar ajuda à minha filha? Tá bom, Helena, vou vender pro Ricardo. Se você está gostando dessa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Na semana seguinte, Ricardo apareceu aqui em casa, veio sorridente com aquele jeito expansivo dele. Seu Gustavo, o senhor não sabe o quanto isso vai mudar minha vida. Vou conseguir fechar negócios melhores, levar a Helena e o Miguel para passear. Sentamos na mesa da cozinha para acertar os detalhes. Pedi 12 mil reais pelo carro e ele concordou em pagar 1.000 por mês. Pode deixar, sogro. Eu sou homem de palavra. Fui buscar os documentos no quarto. Ricardo me acompanhou, curioso, olhando os quadros na parede, as fotos antigas. O senhor tem uma casa muito bonita, seu Gustavo. Dá para ver que foi feita com muito carinho. Foi eu e a Rosana. Cada canto aqui tem nossa história. Abri a gaveta da cômoda e peguei os papéis do carro. Foi nesse momento que Ricardo olhou para o canto do quarto, onde fica o guarda-roupa antigo de madeira. Ao lado dele, no chão, estava o cofre de ferro que pertenceu à minha esposa. Esse cofre é antigo, hein? É, era da Rosana. Guardo umas coisas importantes aí. Ricardo sorriu, mas percebi que o olhar dele demorou no cofre mais tempo do que devia. Assinamos o contrato na cozinha. Dei as chaves do Uno e ele saiu dirigindo, acenando pela janela. Helena me ligou naquela noite feliz. Obrigada, pai. O senhor sempre foi tão bom com a gente. Só quero ver vocês bem, minha filha. Mas algo dentro de mim ficou inquieto. Não consegui explicar. Talvez fosse só a tristeza de me despedir do carro que tantas vezes levou Rosana ao médico e nos levou a passeios em Chapada dos Guimarães. Ou talvez fosse outra coisa. 2 semanas depois, acordei de madrugada com um barulho estranho vindo da sala. Eram 3:30 da manhã. Cuiabá estava silenciosa. Só o canto dos grilos e o vento quente passando pelas janelas. Acordei com um barulho seco, como se algo tivesse caído. Fiquei imóvel na cama, o coração disparado. Escutei passos abafados. Alguém estava dentro da minha casa. Levantei devagar, tremendo. Pensei em ligar para a polícia, mas meu celular estava na sala, carregando. Peguei o terço que fica no criado mudo e rezei baixinho, pedindo proteção. Os passos foram até o corredor. Ouvi vozes sussurrando. Eram pelo menos 2 pessoas. Rápido, pega logo. Senti o sangue gelar. Eles sabiam onde estavam indo. Escutei a porta do meu quarto sendo aberta devagar. Me fingi de dormindo, rezando sem parar. Um deles entrou, pisando leve. Senti o cheiro de cigarro, suor. Ele foi direto para o canto onde está o cofre. Fiquei deitado, paralisado de medo.
fingindo que dormia profundamente. Ouvi o som de metal sendo arrastado. Eles estavam levando o cofre. Poucos minutos depois, ouvi a porta da frente se fechar. O silêncio voltou. Esperei mais uns 5 minutos tremendo inteiro. Quando tive coragem, levantei e acendi a luz. O cofre tinha sumido. Corri até a sala. A porta da frente estava apenas encostada, não trancada. Nenhum sinal de arrombamento. As janelas intactas. Quem entrou, entrou com facilidade. Ou tinha chave, ou eu tinha esquecido de trancar. Mas eu sempre tranco, sempre. Liguei pro Edilson, meu vizinho. Gustavo, que foi, homem? São 4 da manhã. Edilson, me roubaram. Invadiram minha casa e levaram o cofre. Ele chegou em 5 minutos ainda de pijama. Me abraçou forte. Calma, Gustavo. Vamos ligar para a polícia agora. A viatura chegou meia hora depois. 2 policiais fizeram o boletim de ocorrência. Perguntaram se eu tinha inimigos, se alguém sabia do cofre, quanto tinha dentro. Tinha 47 mil reais. Juntei a vida inteira. Era para uma emergência, para deixar para o meu neto. O policial mais velho me olhou com pena. Seu Gustavo, o senhor guardava esse dinheiro em casa? Não tinha conta em banco? Nunca confiei muito em banco. Fui enganado uma vez há muitos anos. Preferia ter meu dinheiro perto. Eles examinaram a casa. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma janela quebrada. Nenhuma fechadura forçada. Estranho. Parece que quem entrou sabia exatamente o que procurar. Edilson ficou comigo até o sol nascer. Fez café, me acalmou, rezou comigo. Gustavo, Deus vai trazer justiça, você vai ver. Mas eu mal conseguia pensar. 47 mil reais. Uma vida de trabalho, roubada em minutos. Helena chegou no meio da manhã desesperada. Pai, que horror! O senhor tá bem? Se machucou? Não, filha, mas levaram tudo. Ricardo veio junto. Parecia chocado. Seu Gustavo, isso é revoltante. Quem faria uma coisa dessas? Olhei para ele. Tentei ler alguma coisa no rosto dele, mas ele parecia sinceramente indignado. Não sei, Ricardo. Só sei que alguém sabia onde estava o dinheiro. Helena me abraçou chorando. A gente vai te ajudar, pai. Vou falar com a diretora da escola, ver se consigo um empréstimo. Não, filha. Não quero que vocês se endividem por minha causa. Ricardo colocou a mão no meu ombro. Seu Gustavo, qualquer coisa que o senhor precisar pode contar comigo. Agradeci, mas algo dentro de mim começou a doer de um jeito diferente. Uma dúvida fina, quase invisível, começou a crescer no meu peito. Só 2 pessoas sabiam sobre o cofre e o dinheiro. Eu e Ricardo. Nos dias seguintes não consegui dormir direito. Cada barulho me fazia pular da cama. Edilson dormiu aqui em casa 2 noites seguidas, no sofá, para me fazer companhia. A delegacia me ligou algumas vezes pedindo mais detalhes, mas a investigação parecia não avançar. Não havia câmeras na minha rua, não havia testemunhas. Helena vinha me visitar todo dia. Trazia marmita, ajudava a limpar a casa, ficava horas conversando comigo. Mas Ricardo aparecia pouco. Sempre com desculpa de trabalho, compromissos, correria. Numa tarde de quinta-feira, Edilson veio tomar café aqui em casa. Ele é um homem direto, de poucas palavras, mas quando fala, fala com sabedoria. Gustavo, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode, Edilson. Quem sabia daquele dinheiro? Suspirei fundo. Só eu e o Ricardo. Edilson ficou em silêncio, olhando para o cafezinho. E você confia nele? Ele é meu genro, Edilson. É o marido da minha filha, pai do meu neto. Eu não perguntei o que ele é. Perguntei se você confia. Aquela pergunta doeu. Eu quero confiar. Edilson colocou a mão no meu braço. Gustavo, a verdade às vezes dói mais do que a mentira, mas ela liberta. Fica atento. Deus vai te mostrar o caminho. Saí naquela tarde para dar uma volta. Precisava clarear a mente. Passei pela pracinha perto de casa, onde Miguel costuma brincar. Vi uma senhora conhecida da igreja, Dona Cleusa. Gustavo, fiquei sabendo do roubo. Que tristeza, meu filho. Mas graças a Deus você não se machucou. Pois é, Dona Cleusa, podia ter sido pior. Olha, eu ia te ligar. Semana passada, de madrugada, eu estava voltando da casa da minha irmã, que estava doente, e vi um carro passando devagar aqui na rua. Achei estranho. Era quase 3 da manhã. Meu coração acelerou. A senhora lembra que carro era? Era um Uno branco.
Lembro porque pensei, esse carro é igualzinho ao do seu Gustavo. Senti as pernas fraquejarem. A senhora tem certeza? Tenho, sim. Fiquei até olhando, mas ele passou rápido e sumiu na esquina. Agradeci, mas mal consegui disfarçar o tremor na voz. Voltei para casa andando devagar, a cabeça fervendo. O Uno branco que eu vendi para o Ricardo foi visto na minha rua na madrugada do roubo. Podia ser coincidência? Entrei em casa, tranquei a porta e me sentei na mesa da cozinha. Coloquei a cabeça nas mãos e chorei. Chorei pela traição que começava a se desenhar. Chorei pela minha filha, que não sabia de nada. Chorei pelo meu netinho inocente. Naquela noite, rezei pedindo sabedoria. Senhor, se foi ele, me dá força para enfrentar essa verdade. E se não foi, me livra dessa dúvida que está me consumindo. No dia seguinte, voltei à delegacia. Pedi para falar com a delegada responsável pelo caso, uma mulher de uns 40 e poucos anos, séria, de olhar firme. Doutora Marta Coelho. Seu Gustavo, o senhor tem informações novas? Tenho, sim. Uma vizinha viu um carro igual ao que eu vendi para o meu genro passando na minha rua na madrugada do roubo. A delegada anotou tudo com atenção. E o senhor suspeita do seu genro? Respirei fundo. Ele era a única pessoa que sabia do cofre e do dinheiro. Ela me olhou com empatia. Entendo. Vamos investigar com discrição. Mas preciso que o senhor tenha paciência. Não podemos agir sem provas. Saí da delegacia com o coração apertado. Voltei para casa, sentei no sofá e olhei para as fotos na parede. Eu, Rosana, Helena pequenininha. Momentos felizes, de confiança, de amor. E agora, isso. Como eu ia contar para minha filha, que suspeitava do próprio marido? Os dias foram passando devagar, e cada um deles trazia uma angústia diferente. Edilson continuava me fazendo companhia, me apoiando, mas eu via nos olhos dele a mesma preocupação que crescia no meu peito. Evitei falar das minhas suspeitas com Helena. Não queria magoá-la sem ter certeza, mas ficava difícil manter a normalidade quando ela vinha me visitar com Ricardo do lado. Numa tarde de domingo, eles apareceram aqui com o Miguel. O menino correu para o meu colo. Vovô, olha o desenho que eu fiz para você. Era um desenho de nós dois, de mãos dadas, com um sol amarelo enorme no céu. Tá lindo, meu neto. Vou colocar na geladeira. Ricardo estava inquieto. Olhava para o celular toda hora, mexia nas chaves do carro. Parecia nervoso. Seu Gustavo, a polícia já descobriu alguma coisa? Ainda não. Disseram que tá difícil sem câmeras, sem testemunhas. Ele balançou a cabeça. É, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Uma hora, a verdade aparece. Aquela frase me arrepiou. Olhei para ele tentando decifrar se era ironia ou medo. Helena preparou um lanche e ficamos conversando na varanda. O calor de Cuiabá estava insuportável, mas ali, com a brisa leve, dava para respirar. Foi quando Edilson passou na rua e acenou. Boa tarde, pessoal. Chamei ele para entrar. Ricardo ficou tenso. Não, seu Gustavo, a gente já tem que ir. O Miguel tem natação mais tarde. Mas, filho, falta mais de 2 horas ainda, disse Helena confusa. É, mas eu tenho que resolver umas coisas antes. Eles saíram rapidamente. Edilson subiu na varanda. Gustavo, o Ricardo tá estranho, né? Tá sim, muito. Edilson suspirou. Tenho uma coisa para te contar. Não queria te preocupar, mas na terça-feira passada vi o Ricardo numa loja de motos ali na avenida. Ele estava fechando negócio para comprar uma moto nova. Gelei. Moto nova? Mas ele vivia reclamando que estava duro. Pois é. E não era uma moto barata, não. Era uma Honda Zero. Fiquei calado, processando. Se Ricardo estava sem dinheiro, como conseguiu comprar uma moto nova logo depois do roubo? Naquela mesma semana, fui até o mercadinho da esquina comprar pão. Seu Ademir, o dono, é meu conhecido de anos. E aí, seu Gustavo? Melhorou da situação? Ainda não, seu Ademir. A polícia está investigando. Ele abaixou a voz. Olha, não sei se serve de alguma coisa, mas na semana passada o seu genro veio aqui e pagou uma dívida antiga que tinha comigo. Eram quase R$ 2.000. Para minha surpresa, pagou tudo de uma vez, em dinheiro vivo. Meu estômago revirou. Em dinheiro? Sim. Notinha de 50, de 100. Achei até estranho, porque ele sempre pedia para anotar. Dizia que ia pagar quando pudesse. Agradeci e saí dali com as pernas bambas. Voltei para casa e sentei na mesa da cozinha. Peguei um papel e comecei a anotar. Ricardo sabia do cofre e do dinheiro.
Um Uno branco, igual ao dele, foi visto na minha rua na madrugada do roubo. Ele comprou uma moto nova logo depois. Pagou dívidas antigas em dinheiro vivo. As peças começavam a se encaixar e cada uma delas me partia o coração. Liguei para a doutora Marta, a delegada. Doutora, tenho informações novas. Contei tudo. Ela ouviu com atenção. Seu Gustavo, vou pedir uma análise dos extratos bancários e movimentações do Ricardo. Mas isso leva uns dias. Enquanto isso, o senhor precisa ter cuidado. Não confronte ele sozinho. Se ele realmente estiver envolvido, pode ser perigoso. Entendo. E outra coisa, tem câmeras de segurança em alguns pontos da cidade. Vou verificar se alguma registrou o Uno dele na noite do crime. Desliguei com uma mistura de esperança e pavor. Esperança de que a verdade aparecesse. Pavor do que essa verdade ia fazer com a minha família. Naquela noite, abracei o travesseiro que foi da Rosana e chorei baixinho. Rosana, me ajuda aí de cima. Eu não sei mais o que fazer. Passaram-se 10 dias desde que levei as novas informações para a delegada Marta. 10 dias de ansiedade, insônia e silêncio pesado. Helena continuava vindo me visitar, mas eu mal conseguia olhar nos olhos dela sem sentir um aperto no peito. Edilson percebia meu sofrimento. Numa manhã de sábado, ele me levou para caminhar no Parque Mãe Bonifácia tentando me distrair. Gustavo, sei que tá difícil, mas você precisa confiar que Deus está no controle. A verdade sempre aparece, meu amigo. Eu sei, Edilson, mas dói demais imaginar que minha filha casou com um homem capaz de fazer isso comigo. Ele me abraçou ali mesmo no meio do parque. Seja forte. Helena vai precisar de você quando tudo isso vier à tona. Voltamos para casa no fim da tarde. Quando cheguei, tinha uma mensagem no celular. Era da doutora Marta. Seu Gustavo, preciso que o senhor venha à delegacia amanhã, às 9h. Tenho novidades. Meu coração disparou. Mal dormi aquela noite. No domingo de manhã, Edilson me levou até a delegacia. A doutora Marta nos recebeu numa sala reservada. Na mesa havia papéis, fotos e um tablet. Seu Gustavo, conseguimos imagens de uma câmera de segurança de um posto de gasolina a 3 quadras da sua casa. Olhe isso. Ela girou o tablet para mim. Era uma gravação de madrugada, com o horário marcando 03:17. Um Uno branco passava devagar pela rua. Ela deu zoom na placa. Era o carro do Ricardo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Tem mais. Checamos os extratos bancários dele. Nos 3 dias após o roubo, ele fez depósitos em dinheiro que somam R$23 mil. Pagou dívidas com fornecedores, com agiotas, comprou a moto. Tudo em espécie. Edilson segurou minha mão. E tem outro detalhe, continuou a delegada. Ricardo tem 2 conhecidos com ficha criminal. Um deles, Júnior Alves, foi visto com ele 2 dias antes do roubo. Conversamos com Júnior informalmente. Ele começou a suar frio quando mencionamos seu nome. Então, foi ele mesmo? Perguntei, a voz tremendo. As evidências apontam fortemente para isso, mas ainda precisamos de uma confissão ou de mais provas diretas para fechar o caso. Vou pedir a prisão temporária do Ricardo e do Júnior para interrogatório. Mas antes preciso da sua autorização para seguir. Isso vai impactar sua família. Fechei os olhos. Lágrimas escorreram sem controle. Doutora, faça o que tem que ser feito. Eu só quero justiça. Ela assentiu, séria. Vou agir ainda hoje. O senhor precisa se preparar e precisará conversar com sua filha. Saímos da delegacia em silêncio. Edilson me levou para a casa dele. Sua filha, que mora com ele, preparou um almoço, mas eu mal consegui comer. Edilson, como eu vou contar isso para Helena? Com amor e com verdade, Gustavo. Ela vai sofrer, mas você vai estar do lado dela. E Deus também. Às 4 da tarde, meu celular tocou. Era a Helena, desesperada. Pai, a polícia prendeu o Ricardo. Eles levaram ele algemado. O que está acontecendo? Calma, filha, eu vou aí agora. Edilson me levou até a casa da Helena. Quando chegamos, ela estava na porta, chorando, segurando o Miguel no colo. O menino também chorava, assustado. Pai, me explica. Por que prenderam o Ricardo? Segurei as mãos dela. Vamos entrar. Preciso conversar com você. Sentamos na sala. Edilson ficou com o Miguel no quintal, distraindo o menino. Contei tudo, cada detalhe, as suspeitas, as provas, as câmeras, os depósitos. Helena ficou branca, depois vermelha.
Depois soltou um grito de dor que me partiu ao meio. Não, não pode ser verdade. O Ricardo não faria isso com o senhor, não faria isso comigo. Filha, eu também não queria acreditar. Ela se levantou, andando de um lado para o outro. Ele me jurou que estava trabalhando mais, que as vendas tinham melhorado. Eu acreditei nele, pai. Abracei minha filha e choramos juntos. Ela não era culpada de nada. Era vítima, assim como eu. Naquela noite, Helena e Miguel dormiram na minha casa. Ela não quis voltar para a casa dela. Não aguentava entrar naquele lugar sem saber a verdade completa. Na segunda-feira de manhã, a delegada me ligou. Seu Gustavo, Ricardo confessou. Ele planejou tudo. Contratou Júnior Alves e outro comparsa para invadir sua casa. Passou informações detalhadas. Onde ficava o cofre, a rotina do senhor, a melhor hora para agir. Ficou com a maior parte do dinheiro, pagou os comparsas e usou o restante para quitar dívidas e comprar a moto. Minha voz saiu fraca. E agora? Ele vai ser formalmente indiciado por roubo qualificado e associação criminosa. A pena pode chegar a 10 anos. Os outros 2 também estão presos. Desliguei e me sentei na beira da cama. Justiça estava sendo feita, mas meu coração estava despedaçado. A notícia da prisão de Ricardo correu pela vizinhança como fogo em palha seca. Cuiabá é grande, mas os bairros têm alma de cidade pequena. Todo mundo se conhece, todo mundo comenta. Helena passou os primeiros dias em choque. Alternava entre choro, raiva e silêncio. Miguel perguntava pelo pai, e ela não sabia o que responder. Eu ajudava como podia, mas também estava arrasado. Edilson continuava sendo minha âncora. Ele, Dona Cleusa e outros irmãos da igreja vinham me visitar trazendo comida, carinho e oração. Gustavo, o Senhor não deixa o justo desamparado. Você vai sair dessa mais forte. Na quinta-feira, a doutora Marta me ligou. Seu Gustavo, Ricardo pediu para falar com o senhor. Ele quer se explicar. O senhor aceita? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Aceito. No dia seguinte, fui à delegacia acompanhado de Edilson. Meu coração batia forte. Não sabia o que esperar. Ricardo estava numa sala de interrogatório, sentado, algemas nas mãos. Quando me viu, abaixou a cabeça. Sentei na cadeira à frente dele. Edilson ficou do lado de fora com a delegada. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Seu Gustavo... A voz dele saiu rouca, trêmula. Eu não sei nem por onde começar. Comece pela verdade. Respondi firme. Ele respirou fundo. Eu estava afogado em dívidas. Devia para agiotas, fornecedores, todo mundo. Eles ameaçaram minha família. Ameaçaram a Helena, o Miguel. Eu entrei em desespero. E achou que roubar o próprio sogro era a solução? Ele começou a chorar. Eu sou um covarde, seu Gustavo. Eu vi o cofre naquele dia, vi que o senhor guardava dinheiro em casa e pensei que ninguém ia desconfiar de mim. Pensei que conseguiria devolver depois, que ia arrumar a vida. Você me traiu, Ricardo. Traiu a confiança que eu depositei em você. Traiu minha filha. Traiu meu neto. Ele soluçou alto. Eu sei. E vou pagar por isso o resto da vida. Não só na cadeia, mas na consciência. Eu destruí tudo. Você destruiu. Levantei para sair, mas ele gritou. Seu Gustavo, eu sei que o senhor nunca vai me perdoar, mas, pelo menos, cuida da Helena e do Miguel. Eles não têm culpa de nada. Olhei para ele pela última vez. Eu sempre cuidei da minha família e vou continuar cuidando, mas não por você, por eles. Saí daquela sala com as pernas trêmulas, mas com a certeza de que tinha feito o que precisava ser feito. Helena estava me esperando na porta da delegacia. Quando me viu, correu e me abraçou. Pai, eu não sabia de nada. Eu juro. Eu sei, filha. Eu sempre soube. Naquela tarde sentamos os 3, eu, Helena e Edilson, no quintal de casa tomando tereré, tentando reorganizar os pedaços da vida. Pai, eu vou pedir a separação. Não tem como continuar depois disso. Eu entendo, filha, e vou estar do seu lado em tudo. Miguel brincava ali perto, alheio ao drama dos adultos. Olhei para ele e pensei, esse menino não vai crescer sem valores. Não vai crescer achando que traição compensa. A justiça seguiu seu curso. Ricardo foi condenado a 8 anos de prisão. Júnior Alves e o outro comparsa também foram condenados. Parte do dinheiro roubado foi recuperado.
R$ 21.000 que estavam numa conta que Ricardo tinha escondido. Não era tudo, mas era alguma coisa. Helena voltou a morar comigo com o Miguel por uns meses, até conseguir se reorganizar. Ela chorou muito, fez terapia, buscou apoio na igreja e, aos poucos, foi renascendo. Eu também. Os meses que se seguiram foram de cura lenta, mas real. Helena conseguiu um apartamento pequeno perto da escola onde trabalha, e eu ajudei ela a mobiliar o lugar com o que tinha guardado. Miguel se adaptou bem, e eu passei a buscá-lo na escola 2 vezes por semana. A vida foi encontrando um novo ritmo. Edilson continuava sendo meu grande amigo. A gente se encontrava todo dia, às vezes para tomar tereré, às vezes só para sentar na varanda e ver o tempo passar. Gustavo, você é um homem de fé. Passou pelo vale e não se perdeu. Não teria conseguido sozinho, Edilson. Deus colocou você no meu caminho. Voltei a frequentar a igreja com mais regularidade. Foi lá que o pastor Renato me chamou para uma conversa. Irmão Gustavo, o senhor já pensou em compartilhar sua história com os outros irmãos? Muita gente aqui passa por situações parecidas. Traições, roubos, desilusões. Seu testemunho pode ajudar. Fiquei pensativo. Pastor, não sei se tenho estrutura para isso. Justamente por isso que sua história tem força. O senhor passou pelo fogo e saiu mais forte. Isso é testemunho vivo. Aceitei. Num domingo à noite, durante o culto, subi no púlpito e contei tudo. A venda do carro, a invasão, a traição do genro, a dor, a justiça, a reconstrução. Quando terminei, a igreja estava em silêncio. Depois, aplausos. Muita gente chorou. Algumas pessoas vieram me abraçar, contar suas próprias histórias de dor e superação. Dona Lourdes, uma senhora de 70 anos, me abraçou forte. Obrigada, irmão Gustavo. Meu filho me roubou também. Há anos eu não consigo falar sobre isso sem sentir vergonha, mas o Senhor me deu coragem. Naquele momento, entendi que minha dor tinha propósito. Não era só sobre mim. Era sobre todas as pessoas que foram traídas por quem amavam e precisavam saber que era possível seguir em frente. Comecei a participar de um grupo na igreja chamado Recomeço. Era um encontro semanal onde pessoas compartilhavam suas histórias e se apoiavam mutuamente. Eu me tornei uma espécie de conselheiro informal, ouvindo, acolhendo, orando junto. Um dia, um senhor chamado Antônio me procurou depois do culto. Seu Gustavo, minha nora está pressionando minha esposa, e eu para vender nossa casa e dar o dinheiro para ela. Diz que a gente é velho, que não precisa de tanto espaço. Eu não sei o que fazer. Olhei nos olhos dele. Antônio, sua casa é sua. Seu suor está nessas paredes. Não deixe ninguém te pressionar a abrir mão do que é seu. E se precisar de ajuda, a gente está aqui. Ele suspirou aliviado. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. Minha vida estava ganhando um novo sentido. Helena também estava se reerguendo. Conseguiu uma promoção na escola, matriculou o Miguel numa escolinha de futebol e voltou a sorrir. Numa tarde de sábado, ela veio almoçar aqui em casa com o Miguel. Fizemos churrasco no quintal. Edilson veio também. Pai, obrigada por tudo. Por ter me acolhido, por não ter me julgado, por ter ficado do meu lado. Filha, você não tem culpa de nada. Você é vítima tanto quanto eu. Miguel correu e pulou no meu colo. Vovô, quando eu crescer vou ser polícia. Vou prender todo mundo que faz coisa errada. Ri, emocionado. Isso, meu neto. Você vai ser um homem de bem, de honra. Olhei para o céu, para o sol forte de Cuiabá batendo no rosto, e senti paz. Não era a paz de quem não sofreu. Era a paz de quem sofreu e escolheu não se amargurar. Era a paz de quem perdoou. Não o traidor, mas a si mesmo pela dor de ter confiado. E essa paz não tem preço. 6 meses depois da condenação, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta. O remetente era Ricardo. Fiquei olhando para o envelope por um longo tempo, sem coragem de abrir. Helena estava comigo naquele dia e viu minha hesitação. Pai, é dele? É. O senhor vai ler? Não sei ainda. Ela segurou minha mão. Leia, mas só se o senhor tiver forças. Não precisa responder, não precisa fazer nada. Só saber o que ele tem a dizer. Respirei fundo e abri a carta. Seu Gustavo, sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que não mereço sua atenção, muito menos seu perdão. Mas preciso colocar isso para fora, nem que seja só para mim mesmo.
A cadeia é dura, mas não é nada comparado ao peso na minha consciência. Todos os dias eu acordo pensando no que fiz, na confiança que destruí, na família que estraguei. Aqui dentro tive tempo de pensar em tudo. Nas escolhas erradas, na ganância, no medo. Eu poderia ter pedido ajuda. Poderia ter conversado com você, com a Helena, mas escolhi o caminho mais fácil e mais covarde. Sei que o Senhor não pode me perdoar. Sei que a Helena me odeia. Sei que o Miguel vai crescer sem pai e isso é por minha culpa. Mas quero que saiba que todos os dias eu rezo pedindo que Deus cuide de vocês. Que dê ao Senhor paz. Que dê a Helena forças. Que proteja meu filho. Não espero resposta. Só queria que soubesse que eu sei o tamanho do que fiz e que vou carregar isso até o fim da vida. Ricardo. Terminei de ler com os olhos marejados. Helena também chorava ao meu lado. Pai, ele está arrependido. Arrepender é fácil quando já está preso, filha. Difícil é ter caráter antes de cair. Eu sei, mas... não sei. Parece sincero. Dobrei a carta e guardei na gaveta. Pode ser, mas isso não muda o que ele fez. E não muda o que a gente perdeu. Helena assentiu, limpando as lágrimas. Naquela noite rezei. Senhor, eu não sei o que fazer com essa carta. Não sei se perdoo, se esqueço, se respondo. Só sei que não quero carregar raiva. Me ajuda a seguir em frente. Dias depois, Edilson e eu estávamos sentados na varanda quando toquei no assunto. Edilson, o Ricardo me mandou uma carta. E aí? Dizia que está arrependido, que reza por mim, pela Helena, pelo Miguel. Edilson ficou em silêncio por um tempo. E você acredita? Acho que sim. Mas não sei se isso muda alguma coisa. Gustavo, perdão não é sobre o outro. É sobre você. É sobre não deixar que a mágoa te prenda. Você pode perdoar sem esquecer, sem confiar de novo, sem voltar atrás. Perdão é liberdade. Aquelas palavras me tocaram fundo. Será que eu conseguia perdoar Ricardo? Não por ele, mas por mim? Passei as semanas seguintes refletindo. Conversava com o pastor, com o grupo da igreja, com Edilson, e aos poucos fui entendendo. Perdoar não significava aceitar o que ele fez. Não significava dizer que estava tudo bem. Significava soltar a raiva que me prendia. Numa noite de lua cheia, sentei na varanda com um papel e uma caneta e escrevi: Ricardo, recebi sua carta. Li com atenção e vou ser sincero com você. Não sei se consigo perdoar. Ainda dói. Ainda me sinto traído. Ainda acordo de noite pensando naquele cofre vazio, naquela confiança quebrada. Mas vou tentar. Não por você, mas por mim. Porque não quero viver preso na raiva. Porque Deus me ensinou que perdão é libertação. Você vai pagar sua dívida com a justiça. Mas mais do que isso, vai ter que aprender a viver com suas escolhas. E espero, de coração, que você saia daí um homem melhor. Quanto ao Miguel, ele vai crescer sabendo a verdade. Mas também vai crescer sabendo que erros não definem a gente para sempre. Que é possível recomeçar. Não vou escrever de novo, não vou visitá-lo. Mas desejo que encontre paz. Gustavo. Enviei a carta no dia seguinte e senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Não era perdão completo, mas era o começo. Os meses continuaram passando e a vida foi se ajeitando de um jeito que eu nunca imaginei. Helena estava firme, trabalhando, cuidando do Miguel, reconstruindo sua história. Eu continuava participando do grupo Recomeço na igreja e me tornei uma referência para quem passava por traições familiares. Foi num desses encontros que conheci o seu Valdir, um senhor de 70 anos que tinha sido enganado pelos próprios filhos. Eles forjaram documentos e venderam o sítio da família sem ele saber. Ele estava arrasado, perdido. Seu Gustavo, como o senhor conseguiu seguir em frente? Eu não consigo nem dormir. Sentei com ele, segurei sua mão trêmula. Valdir, não é fácil. Mas a gente não pode deixar que a maldade dos outros destrua nossa paz. A gente escolhe todo dia se vai carregar raiva ou se vai carregar esperança. Ele chorou no meu ombro. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. Ajudei Valdir a procurar um advogado. Dei apoio emocional. Rezei com ele. 6 meses depois, ele conseguiu reverter a venda e recuperar o sítio. Veio me agradecer com lágrimas nos olhos. O Senhor salvou minha vida, Gustavo. Não fui eu, Valdir. Foi Deus usando a gente para ajudar um ao outro. Foi também nessa época que o pastor Renato me chamou para uma conversa. Irmão Gustavo,
Estamos pensando em criar um projeto na igreja, um grupo de apoio jurídico e emocional para idosos vítimas de abuso familiar. Queria que o senhor coordenasse. Fiquei surpreso. Pastor, eu não tenho formação para isso. Não precisa de diploma para ter empatia e sabedoria, irmão. O senhor viveu isso. O senhor entende a dor. E, mais importante, o senhor venceu. Aceitei o desafio. Criamos o projeto Recomeçar com Dignidade. Conseguimos apoio de advogados voluntários da cidade, psicólogos, assistentes sociais. Todo sábado de manhã, a igreja abria as portas para receber quem precisava de ajuda. Em 3 meses, já tínhamos atendido mais de 40 pessoas. Histórias de filhos que roubavam pensões, netos que forjavam procurações, cônjuges que escondiam patrimônios. Histórias tristes, mas também histórias de superação. Edilson estava comigo em tudo, ajudando, aconselhando, sendo meu braço direito. Gustavo, olha o que Deus fez. Transformou sua dor em propósito. É verdade, Edilson. Às vezes acho que foi para isso que tudo aconteceu, para eu poder ajudar outras pessoas. Numa tarde de sábado, depois de um atendimento particularmente emocionante, sentei no banco da igreja, sozinho, olhando para as cadeiras vazias. Lembrei de quando cheguei ali anos atrás, pedindo forças para enfrentar a dor. Lembrei de quando subi no púlpito e contei minha história pela primeira vez. E agora estava ali, ajudando dezenas de pessoas a recomeçar. Fechei os olhos e agradeci. Obrigado, Senhor, por ter me sustentado, por ter me dado forças, por ter transformado meu sofrimento em algo bom. Helena também estava orgulhosa. Ela começou a me ajudar no projeto, cuidando da parte administrativa, organizando agendas. Pai, o Senhor é incrível. Olha tudo que construiu. A gente construiu, filha, juntos. Miguel, agora com 7 anos, também participava. Às vezes vinha comigo nos sábados, ficava brincando no pátio da igreja, cumprimentando os visitantes com aquele sorriso lindo. Vovô, quando eu crescer, quero ajudar as pessoas igual o Senhor. Abracei meu neto. Você já ajuda, meu filho. Só de existir você já me ajuda. A vida tinha me ensinado que o mal existe, mas também tinha me ensinado que o bem sempre vence. Não de uma hora para outra, não sem luta, mas vence. E eu era a prova viva disso. 2 anos se passaram desde aquele dia terrível em que acordei e vi meu cofre vazio. 2 anos de reconstrução, cura e propósito. Hoje, olho para trás e vejo que Deus nunca me abandonou. Nem nos dias mais escuros. Helena está bem. Conseguiu refazer sua vida, está namorando um homem bom, professor como ela, que trata o Miguel com carinho. Ela me perguntou outro dia se eu aprovava. Pai, o Marcos quer te conhecer melhor. Ele tem muito respeito pelo Senhor. Filha, se ele te faz feliz e cuida bem de você e do Miguel, tem minha bênção. Miguel está crescendo forte, esperto, cheio de vida. Continua vindo aqui em casa todo fim de semana. A gente joga bola no quintal, toma sorvete, conversa sobre tudo. Outro dia, ele me perguntou sobre o pai. Vovô, meu pai era ruim? Respirei fundo. Seu pai cometeu erros graves, Miguel. Mas isso não quer dizer que ele era ruim por inteiro. Às vezes, as pessoas fazem escolhas erradas e têm que pagar por isso. O Senhor perdoou ele? Olhei para os olhos do meu neto. Estou tentando, meu filho. Perdoar é um processo. Não acontece de uma vez, mas não quero viver preso na raiva. Ele me abraçou. Eu te amo, vovô. Eu também te amo, meu neto. Mais que tudo nesse mundo. O projeto Recomeçar com Dignidade cresceu. Agora atendemos não só em Cuiabá, mas em outras cidades do Mato Grosso. Fizemos parceria com a Defensoria Pública e com ONGs. Já ajudamos mais de 200 famílias. Edilson continua sendo meu grande amigo, meu irmão de coração. Semana passada a gente foi pescar no rio Cuiabá, como nos velhos tempos. Gustavo, você sabia que sua história está inspirando gente em todo o estado? É Deus, Edilson, não sou eu. É Deus através de você, não se diminua. Sorri. Obrigado, meu irmão, por tudo. Hoje, quando olho para minha casa, não vejo mais o lugar onde fui roubado. Vejo o lugar onde renasci. Não recuperei todo o dinheiro. Não recuperei a confiança que tinha antes, mas recuperei algo muito maior. A paz. Aprendi que família não é só sangue. Família é quem fica, quem sustenta, quem ama de verdade. Edilson é família.
Dona Cleusa é família. O pastor Renato é família. Os irmãos da igreja são família. Helena e Miguel são minha família. E Deus, acima de tudo, sempre foi minha família. Sentado aqui na varanda, vendo o pôr do sol pintar o céu de Cuiabá com aquele laranja e roxo que só aqui tem, eu agradeço. Agradeço pela dor porque ela me ensinou. Agradeço pela traição porque ela me fortaleceu. Agradeço pela justiça porque ela me libertou. E agradeço pelo amor porque ele me salvou. Miguel corre pelo quintal, rindo, perseguindo uma borboleta amarela. Helena está na cozinha preparando o jantar. Edilson chega daqui a pouco para comer com a gente. A vida não é perfeita, mas é boa, e eu aprendi que isso basta. Fecho os olhos, sinto a brisa quente no rosto e sussurro: obrigado, Senhor, por tudo. Porque no fim o que fica não é o que nos roubaram. O que fica é o que a gente construiu depois. E eu construí amor, fé e propósito. E isso ninguém pode me tirar.